Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um vídeo, dessa vez uma reflexão breve acerca do Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo de Davi. Davi o escreveu após ele cair em si acerca de um pecado que ele havia cometido, um pecado muito grave. Se você não sabe, o que acontece é que Davi, depois que ele já era rei, já havia conquistado muitos territórios, estava no seu palácio, e aí na época em que os reis iam para a guerra, ele olhou do seu terraço e viu uma mulher bonita tomando banho. E aí ele a desejou, e por sua cobiça e luxúria, ele a trouxe e teve relações com ela. Só que quando ele soube que ela ficou grávida, ele tentou chamar o marido dela, que era um dos seus soldados, de volta da guerra, para que ele tivesse relações com ela e o seu crime não fosse encontrado. Mas então o marido foi muito fiel ao exército e não quis voltar para sua casa. O que aconteceu foi que Davi colocou ele na parte da frente do campo de batalha e, portanto, ele veio a óbito. E aí Davi viveu como se nada tivesse acontecendo. Só que então Deus, por sua misericórdia e bondade, envia Natã, um profeta, para confrontá-lo. Natã conta uma parábola e depois mostra que Davi, ele era o homem mau daquela parábola. Davi cai em si e aí ele se arrepende. E como nós falamos 2 dias atrás, na segunda-feira, nós precisamos entender que uma das marcas do verdadeiro cristão é que ele se arrepende. Aliás, sem essa marca não tem como ser um cidadão do reino dos céus. E é interessante que no Salmo 51, Davi ele diz, né, para Deus, ele ora a Deus pedindo para que Deus se compadecesse dele, tivesse misericórdia dele. E essa é a postura do crente. O crente ele não pede a Deus que faça aquilo que ele merece. Pelo contrário, aquilo que ele não merece. Mais do que isso, ele não pede apenas o perdão. Ele diz no versículo 2, olha, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele pede não apenas o perdão, mas ele pede a remoção do pecado. Porque o crente verdadeiro, ele sabe que o pecado é a pior coisa que existe. O pecado é terrível. Então, ele não quer apenas apagar a culpa, mas ele também quer apagar o próprio pecado. E aí ele diz no versículo 4, pequei contra ti somente. Aí você pode parar para pensar, poxa Davi, mas você não pecou apenas contra Deus, foi contra Batseba, aquela mulher, foi contra o seu marido Urias, foi contra o reino de Israel, foi contra você mesmo. Mas no fim das contas, nossos pecados, mais do que serem contra as pessoas e contra nós mesmos, o nosso pecado é primordialmente contra Deus. E o crente, ele entende isso. Ele entende que ele ofende não porque as consequências são graves diante da sociedade, ou que as pessoas vão achar de mim, ou, nossa, eu feri muitos sentimentos daquela pessoa. Não, mais do que isso, o crente sabe que ele está ferindo o próprio Deus. No versículo 5 ele diz que ele nasceu na iniquidade. O crente também reconhece que ele é um filho de Adão. Ele, desde que nasceu, ele já nasce com a semente do pecado, incapaz de fazer algo para se salvar. Tanto é que Davi diz o seguinte no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa palavra cria, criar, é bará, que no hebraico é a palavra utilizada para criação, somente utilizada diante de Deus. Ou seja, em outras palavras, essa palavra é uma palavra que só Deus pode utilizar na Bíblia. Só é utilizada junto a Deus. Só Deus consegue criar nesse sentido. Essa palavra é encontrada lá em Gênesis, quando Deus cria os céus e a terra. Portanto, o crente também sabe que somente Deus pode criar nele um coração puro. Por quê? Porque nós não o temos por conta própria. Essa é a postura que nós devemos ter. Sabe qual é a promessa? A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter pecado seriamente contra o Senhor e contra o seu próximo, Davi foi perdoado. Porque a Bíblia diz que um espírito quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Cante comigo. Eu fiz uma canção acerca desse Salmo 51, algum tempo atrás, em um momento assim de queda,
e de encarar o meu pecado diante do Senhor. Foi um momento terrível de constrangimento completo, mas ao mesmo tempo foi um momento de alívio e de que um fardo caiu das minhas costas quando eu li esse salmo. Eu recomendo que sempre que você pecar diante do Senhor, que você não demore para se arrepender, mas leia esse salmo e medite, ore em cima dele, e o Senhor aliviará o seu fardo, perdoará o seu pecado e te limpará de toda a culpa. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Apaga as minhas transgressões, lava-me da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Contra ti eu pequei, a ti somente desonrei e fiz o que era mal. Faze-me ouvir júbilo e alegria, esconde o rosto dos meus pecados. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e a ti eu louvarei, Senhor. És muito justo em teu falar, ó Deus, e puro em teu julgar. Só a verdade pode te agradar. Sacrifício que lhe é agradável é o coração quebrantado, o contrito, ó Senhor, humilde pecador, não desprezarás. Faze-me ouvir júbilo e alegria, esconde o rosto dos meus pecados. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e a ti eu louvarei, Senhor. Amém. Sacrifício que é agradável ao Senhor é o coração quebrantado, o contrito, o humilde pecador, o Senhor não desprezará. Aliás, foi por esses que Jesus deu a sua vida. É para esses que Jesus oferece o seu perdão e a sua justificação. Confesse seus pecados diante do Senhor. Essa promessa é para você. Deus te abençoe.